Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje é sobre a Operação Paperclip. Logo após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido e destruído. Enquanto muitos nazistas ainda eram caçados e punidos, um grupo de cientistas alemães alinhados aos ideais de Adolf Hitler foi trabalhar com pesquisa nos Estados Unidos. Chamada de Operação Paperclip, ou clipe de papel, esta foi uma das mais controversas medidas de acobertamento de crimes contra a humanidade do pós-guerra. Com medo de que essas mentes pensantes talvez pudessem fortalecer a União Soviética, os Estados Unidos concederam imunidade para cerca de 1.600 cientistas nazistas. Suas conquistas em solo norte-americano foram inúmeras, incluindo a de levar o homem à Lua a bordo da Apollo 11. Mas por mais que tenham contribuído para o avanço das ciências, a decisão do país gera polêmicas até hoje. Durante a Segunda Guerra, esses profissionais haviam sido convocados pela Alemanha para integrar um grande time que iria desenvolver estratégias contra o exército soviético em 1943. Matemáticos, engenheiros e cientistas foram reunidos na região do porto de Peenemünde, no norte do país, e precisavam ser no mínimo complacentes com os ideais nazistas. O responsável pela seleção da equipe foi Werner Rosenberg, um cientista de materiais e armamentos que trabalhava a serviço do exército alemão. Seus recrutados passaram a fazer parte do que ficou conhecido como a Lista de Rosenberg e deveriam desenvolver armas químicas para o partido nazista. Tanto ele quanto diversos outros estavam entre os que receberam a imunidade norte-americana logo após o fim do conflito armado. Quando os Estados Unidos descobriram um plano nazista de desenvolver uma arma biológica com a peste bubônica, eles acharam que isso ficaria melhor em suas mãos. Foi então que começou a Operação Paperclip, que pretendia levar os cientistas para o país. Mas o problema, quem eram essas pessoas? Em março de 1945, um técnico de laboratório polonês descobriu um pedaço da lista de Rosenberg e entregou a oficiais da inteligência do país americano. A lista com os nomes estava escondida em um banheiro da Universidade de Bonn. A ideia a princípio era só interrogar esses pesquisadores. Essa era a Operação Nebulosa, mas conforme as investigações e depoimentos, foi descoberto que o avanço científico nazista estava muito evoluído. Assim, os Estados Unidos passaram a considerar ter aquelas mentes nazistas trabalhando a seu favor. Em maio de 1945, o exército norte-americano invadiu a base secreta do porto de Peenemünde e sequestrou os cientistas que estavam por lá. Na época, eles estavam desenvolvendo o foguete V-2, o primeiro míssil guiado de longo alcance da história. O presidente Harry Truman apoiou a contratação desses pesquisadores alemães, desde que não fossem nazistas. Como esse não era o caso, foi preciso dar um jeitinho nas regras. A CIA foi a responsável pelo translado desse pessoal aos Estados Unidos. Ela sabia que eles eram nazistas, mas ocultou essa informação dos relatórios, deixando que a descoberta fosse apenas em solo americano. Ainda assim, muitas evidências da ligação dessas pessoas com o partido nazista foram apagadas do registro, a fim de permitir a entrada delas no país. Um dos cientistas trazidos era ninguém menos que Wernher von Braun, que viria a se tornar o diretor do Centro de Voos Espaciais George C. Marshall da NASA. Só que enquanto estava na Alemanha, o cientista de foguetes escravizou prisioneiros de campos de concentração em seus projetos, onde muitos morreram de estafa ou fome. Braun foi tão importante que quase recebeu uma medalha presidencial da liberdade das mãos do presidente Gerald Ford, mas ele ouviu um consultor antes e desistiu da homenagem. O departamento de Braun estava cheio de cientistas nazistas. Mesmo após a descoberta de seu passado, ele não foi condenado. Sua importância na corrida espacial o transformou em uma espécie de herói, tanto que ele morreu em paz em 1977, vítima de um câncer no pâncreas. Outros não tiveram a mesma sorte. O químico favorito de Hitler, Otto Ambros, foi condenado por genocídio e escravidão pelo Tribunal de Nuremberg, mas recebeu clemência por sua contribuição na exploração espacial dos Estados Unidos. A equipe de Von Braun usara trabalho escravo no campo de concentração de Dora e trabalhara até a morte no complexo de Mitterwerk. Mais de 20 mil morreram de exaustão e fome. Oficiais superiores do exército dos Estados Unidos sabiam a verdade. Inicialmente, o recrutamento de criminosos de guerra alemães era justificado como necessário para a guerra contínua contra o Japão,
Mais tarde, a justificativa moral tomou a forma de invocar reparações intelectuais ou como uma forma de exploração de mentes raras, cuja contínua produtividade intelectual eles poderiam usar. Em 1946, uma lógica baseada na estratégia da Guerra Fria estava se tornando mais importante. Os nazistas eram necessários na luta contra o comunismo e suas capacidades certamente tinham que ser negadas aos soviéticos. Em setembro de 1946, Truman aprovou o projeto Paperclip, inspirado em Dulles, cuja missão era trazer não menos que 1000 cientistas nazistas para os Estados Unidos. Entre eles estavam muitos dos mais cruéis criminosos da guerra. Havia médicos do campo de concentração de Dachau que tinham matado prisioneiros submetendo-os a testes de alta altitude, que haviam congelado suas vítimas e dado enormes doses de água salgada para investigar o processo de afogamento. Havia os engenheiros de armas químicas, como Kurt Blom, que tinha testado gás nervoso de sarin em prisioneiros em Auschwitz. Havia médicos que instigavam traumas no campo de batalha pegando mulheres prisioneiras em Ravensbrück e enchendo suas feridas com culturas de gangrena, serragem, gás mostarda e vidro, costurando-as e tratando algumas enquanto daria tempo a outras para ver quanto tempo levava para que elas desenvolvessem casos letais de gangrena. Entre os alvos do programa de recrutamento Paperclip estavam Hermann Berke Freisen e Konrad Schaefer, autores do estudo Sede e Sede em Situações de Emergências no Mar. O estudo foi desenhado para planejar maneiras de prolongar a sobrevivência de pilotos derrubados sobre a água. Para esse fim, os dois cientistas perguntaram a Heinrich Himmler por 40 sujeitos saudáveis de teste da rede de campos de concentração do chefe da SS, sendo o único debate entre os cientistas se as vítimas da pesquisa deveriam ser judeus, ciganos ou comunistas. Os experimentos foram realizados em Dachau. Esses prisioneiros, a maioria deles judeus, tinham a água salgada forçada a descer pelas gargantas através de tubos. Outros tinham a água salgada injetada diretamente em suas veias. Metade dos indivíduos recebeu uma droga chamada bercatite, que supostamente tornaria a água salgada mais palatável, embora ambos os cientistas suspeitassem que a bercatite em si seria fatalmente tóxica dentro de 2 semanas. E eles estavam corretos. Durante os testes, os médicos usaram longas agulhas para extrair o tecido do fígado. Nenhum anestésico foi administrado. Todos os sujeitos da pesquisa morreram. Tanto a Berke Freisen quanto a Schaefer receberam contratos de longo prazo sob o projeto Paperclip. Schaefer acabou no Texas, onde continuou sua pesquisa sobre sede e dessalinização de água salgada. Um de seus colegas proeminentes era o Dr. Sigmund Rascher, também tinha sido designado para Dachau durante a guerra. Em 1941, Rascher informou a Himmler a necessidade vital de realizar experimentos de alta altitude em seres humanos. Rascher, que havia desenvolvido uma câmera especial de baixa pressão durante seu mandato no Instituto Kaiser Wilhelm, pediu a Himmler permissão para entregar em sua custódia 2 ou 3 criminosos profissionais, um eufemismo nazista para judeus, prisioneiros de guerra e membros russos da resistência subterrânea polaca. Himmler rapidamente concordou e os experimentos de Rascher estavam em andamento dentro de um mês. As vítimas de Rascher estavam trancadas dentro de sua câmera de baixa pressão, que simulava altitudes de até 68.000 pés. 80 cobaias humanas morreram depois de serem mantidas dentro de casa por meia hora sem oxigênio. Dezenas de outros foram arrastados semiconscientes da câmara e imediatamente se afogaram em tanques de água gelada. Rascher rapidamente cortou suas cabeças para examinar quantos vasos sanguíneos do cérebro haviam explodido devido às embolias de ar. Rascher filmou essas experiências e autópsias enviando as imagens junto com suas anotações meticulosas de volta para Himmler. Os registros de Rascher foram recolhidos por agentes da inteligência dos Estados Unidos e entregues à Força Aérea. Os agentes de inteligência dos Estados Unidos estavam tão extasiados com a sua missão que se esforçaram extraordinariamente para proteger seus recrutas de investigadores criminais no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Um dos casos mais desprezíveis foi o do pesquisador de aviação nazista Emil Salmon, que durante a guerra ajudou a atear fogo em uma sinagoga cheia de mulheres e crianças judias. Salmon foi abrigado por funcionários dos Estados Unidos na base da Força Aérea de Wright, em Ohio, depois de ter sido condenado por um tribunal de denazificação da Alemanha. Os nazistas não foram os únicos cientistas procurados pelos agentes de inteligência dos Estados Unidos após o fim da Segunda Guerra Mundial.
No Japão, o exército dos Estados Unidos colocou em sua folha de pagamento o Dr. Shiro Ishii, chefe da unidade de guerra biológica do exército imperial japonês. O Dr. Ishii havia implantado uma ampla gama de agentes biológicos e químicos contra as tropas chinesas e aliadas, além de ter operado um grande centro de pesquisa na Manchúria, onde realizou experimentos em armas biológicas contra prisioneiros de guerra chineses, russos e americanos. O Dr. Ishii infectou prisioneiros com tétano, lhes deu tomate tifoides, pulgas infectadas com peste, mulheres infectadas com sífilis e explodiu bombas germinativas em dezenas de prisioneiros de guerra presos a estacas. Entre outras atrocidades, os registros de Ishii mostram que ele frequentemente realizava autópsias em vítimas vivas. Em um acordo feito pelo general Douglas MacArthur, Ishii entregou mais de 10.000 páginas de suas descobertas de pesquisa para o exército dos Estados Unidos, evitou o processo por crimes de guerra e foi convidado para dar uma palestra no Centro de Pesquisa de Armas Biológicas do Exército dos Estados Unidos, perto de Frederick, Maryland. Por meio de sua missão técnica na Europa, a Marinha também estava no rastro de uma pesquisa nazista de última geração sobre técnicas de interrogatório. Os oficiais de inteligência da Marinha logo encontraram documentos de pesquisa nazistas sobre os soros da verdade, tendo essa pesquisa sido conduzida no campo de concentração de Dachau pelo Dr. Kurt Plotner. Plotner havia dado aos prisioneiros judeus e russos altas doses de mescalina e os observava exibindo um comportamento esquizofrênico. Os prisioneiros começaram a falar abertamente sobre o ódio dos captores alemães e a fazer declarações confessionais sobre sua composição psicológica. Muitas das ações desses cientistas permanecem secretas até hoje. A jornalista Annie Jacobson trouxe muitas histórias à tona em seu livro Operação Paperclip de 2014. Outros escritores e pesquisadores tentam acessar dados dessa operação, mas não obtiveram êxito. Até hoje se questiona se os Estados Unidos fizeram errado em dar clemência a pesquisadores nazistas ou se isso foi algo acertado, já que eles tiveram muitos avanços científicos no país. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.